antes de começar, Silvio, a gente abordar esse tema, né, que é educação e aprendizagem como fatores de humanização, é um tema muito importante para nós, psicopedagogos, para todo aquele que trabalha com educação. Mas nós temos também um outro convidado muito especial, que é o José Vinícius, de Campanha. O José Vinícius, ele é músico, e ele sempre abrilhanta os nossos eventos, né, com a sua participação. Então, vou chamar o Zé Vinícius para que ele abra o nosso evento com a sua música ao violino. Vamos lá, Zé Vinícius? Oi, Júlia, oi, Cláudia, oi, todo mundo. Eu vou tocar aqui a música Anunciação. É, mais uma vez, uma honra participar aqui do evento. E agora eu vou tocar aqui. Abra sua câmera aí. Tá tudo certinho aqui? Muito obrigada. Muito bem, José Vinícius. Como sempre, José Vinícius dá um show para nós, né? José Vinícius é filho da nossa companheira da psicopedagoga, Juliana, de Campanha. Ele tem um canal no YouTube, viu, gente? Você podia botar aí no nosso chat, Zé Vinícius, o endereço do seu canal. Sim, aí, eu vou colocar. O pessoal pode acompanhar você. Aos domingos ele faz geralmente uma live. E tem outra coisa, o Vinícius, ele escolhe um repertório muito bom, vocês já repararam? Ele faz uma escolha de repertório assim fantástica para um menino da idade dele. Parabéns, Zé Vinícius, e muito obrigada por mais uma participação aqui junto do nosso núcleo. E agora eu vou trazer uma provocação para o Silvio. Porque Silvio se arvorou em conversar conosco a respeito de educação e aprendizagem como fator de humanização. Aí eu fico pensando, né? Nós temos exemplos históricos, né, de seres humanos que tiveram muita dificuldade nesse processo de humanização. Porque hoje nós temos bastante consciência, né, de que ninguém nasce humano, a gente se torna humano. Então, nós temos, por exemplo, o caso das meninas índias, que foram criadas por lobos, Amala e Kamala, e que se comportavam como lobos quando foram encontradas e resgatadas. Temos na Europa o caso de Vítor de Aveyron, que foi tratado, digamos assim, por Ittar, e temos também Caspar Hauser,
que são exemplos, né, de como o afastamento da sociedade influencia, como que a falta de um processo de educação e de aprendizagem influencia esse processo de humanização. Então, Silvio, o que você poderia trazer para nós a esse respeito? Obrigado, Júlia. Bom, eu começo cumprimentando o José Vinícius pela brilhante apresentação. Como a Júlia disse, que escolha feliz, viu, José Vinícius? Meus parabéns, tá? Eu que agradeço. Eu cumprimento também o Núcleo Sul Mineiro, da ABPP, em nome da Cláudia Marques Silva, né, que é a coordenadora do núcleo. São 26 anos, é isso? Que maravilha. Eu acho que eu me recordo dos primórdios da psicopedagogia em Varginha, né? Não podemos, se a gente lembra, pensa em psicopedagogia aqui na região, a gente pensa na Júlia Eugênia, com certeza, né, Júlia? E como você nos ajudou, né, Silvio? Nós estávamos juntos. Que nós passamos que você nos ajudou. Estávamos juntos lá nos primórdios da psicopedagogia aqui na nossa região. Então, meus parabéns a todos, a todas, psicopedagogos, né? Vocês são parceiros nossos, né? No trabalho que a gente realiza na clínica, dentro das instituições. Então, é um prazer realmente estar aqui. Agradeço muitíssimo a Júlia pelo convite, pela confiança, não só de hoje, mas de outros momentos também, viu, Júlia? E, assim, nós já podemos compartilhar, né, outros momentos aí de trabalho, e é sempre um grande prazer, uma satisfação, tá? Eu sempre fico muito agradecido às pessoas que me convidam, porque eu acho que é uma coragem muito grande convidar alguém para um evento da gente, né? Na casa da gente. Então, eu fico verdadeiramente aí agradecido pela oportunidade, pelo convite. E para organizar a minha fala aqui, e para não estender demais, até porque eu acho que tem um momento de conversa depois, que costuma ser ainda mais interessante, eu resolvi escrever o que eu pensei em dizer aqui hoje. Tá? Psicanalista tem dessas coisas, a gente escreve aquilo que a gente gosta de falar, né, como uma forma de organizar também o nosso pensamento. Peço desculpas a vocês, leitura às vezes fica meio cansativo, especialmente nesse horário, mas pretendo fazê-la de uma forma que não fique tão cansativo para vocês. Viu? Então peço licença a vocês para ler aqui o que eu escrevi especialmente para este momento. A Júlia, então, já disse, né, o tema da minha fala aqui hoje, da nossa conversa, educação e aprendizagem como fatores de humanização. Nesta semana, passando pelas redes sociais, Facebook da vida, eu me deparei com uma postagem de uma psicanalista do Paraná, chamada Rosa Maria Marini Mariotto, em que ela escreve algo assim que eu achei perfeito para introduzir a minha fala aqui com vocês. Diz assim: o Ministério do Estraga Prazer informa: é possível ter um forno autolimpante, mas ainda não inventaram criança autoeducante. Vocês já devem ter visto também, né? Eu achei perfeito. Bom, então eu começo dizendo que a Júlia brilhantemente já introduziu. Não nascemos humanos, não somos naturais. A nossa condição humana é dada pelo outro, num trabalho contínuo, que se inicia antes mesmo do nascimento e prolonga-se por toda a vida. Ao nascer, somos premidos pelo desamparo. Nascemos sem as mínimas condições de sobreviver por nossa própria conta e risco, diferentemente de outros animais, para quem a natureza, o instinto, já definem de antemão o que eles devem fazer ou ser para sobreviverem. A gente sabe que os animais são assim, né? Assim, come quando tem fome e só porque tem fome, se acasalam para reproduzir, repetem o mesmo ciclo que orienta a vida de todos daquela espécie. Claro que isso não vale para os animais que já foram capturados nas malhas da cultura. Aqueles que temos em casa, né? Os nossos gatinhos, os nossos cachorros, eles já não são mais naturais.
já foram capturados aí no campo da cultura, nas malhas do simbólico. Quando alguém diz assim que só falta falar, né, é verdade, é isso mesmo. Dessa forma, o animal nunca erra, pois o instinto não o permite liberdade de escolha ou reinvenção das suas condições de vida. E nós, seres humanos? Embora possamos ouvir que tais e tais condições nossas são naturais, instintivas, e não possamos negar que herdamos um aparato biológico que nos predispõe ao desenvolvimento de habilidades exclusivamente humanas, a natureza não nos define. Aliás, para nos tornarmos humanos, subvertemos o instinto o tempo todo. Não comemos só porque temos fome, não nos relacionamos sexualmente apenas para a reprodução, não nos abrigamos apenas para nos defendermos dos perigos e tantas outras situações. O que nos move em tudo isso é de outra ordem, ou seja, aquilo que na psicanálise chamamos de pulsão, de desejo, de busca do prazer e da satisfação. Muitas vezes contrariando a própria natureza, mas não importa, porque não é disso mesmo que se trata. Acompanhando Freud, ainda nas suas primeiras elaborações, encontramos o ser recém-nascido absolutamente desamparado e necessitado de alguém que o tome aos seus cuidados. Precisamos que alguém nos ame, do contrário, morreremos, pois somos incapazes de qualquer ação que nos assegure o mínimo de condição de vida. Daí a importância, a necessidade de cairmos na graça de alguém, antes mesmo de nascermos. É preciso que, ainda na barriga de uma mãe, esta e outros suponham em nós alguma humanidade. Escolher o nome, fantasiar que aquele filho terá esta ou aquela profissão, este ou aquele sexo, que dará netos ou não. Não importa tanto o que se supõe, mas que haja alguma suposição, alguma aposta de humanidade naquele ser que ainda não tem nenhuma condição de responder objetivamente ao que vem do outro, mas que, todavia, será herdeiro dessas antecipações de humanidade. Seria danoso, como é em muitas situações, que uma mãe não antecipe alguma coisa, qualquer que ela seja, em relação ao filho que carrega na sua barriga. Por outro lado, ao nascer, e por mais que se nasça a termo e sem defeitos, o bebê não chegará nas condições idealizadas pela mãe. Cabe a esta adequar o bebê idealizado ao filho da realidade. Bem sabemos o quanto o período perinatal é delicado. Muitos remanejamentos subjetivos são necessários. O parto nem sempre é uma experiência alegre e feliz, mesmo que bem-sucedido. A amamentação exige um esforço a mais dessa mãe, ainda fragilizada pela gestação e pelo parto. O bebê não sabe mamar, terá que aprender. Nem sempre a mãe pode contar com uma rede de apoio, um companheiro, uma família ou uma equipe de saúde que a acolha. Sobre ela recai ainda a exigência de garantir a vida e de amar o filho. Não é bem visto, como sabemos, que uma mãe se entristeça ou se deprima. Espera-se que ela se sinta a mulher mais feliz do mundo, quando às vezes está se sentindo a pior. No entanto, há que elaborar essas adversidades e cumprir o que delas se espera. Aliás, esse amor que se espera da mãe pelo filho também não é instintivo, contrariando o que o senso comum supõe e o que gostaríamos de acreditar. O vínculo afetivo é uma construção que pode ou não ocorrer. Como a gestação se dá no corpo da mãe, esse vínculo se faz desde muito cedo e por toda a gestação. Ainda assim, pode não acontecer, como constatado por inúmeros casos
com ou sem abandono pela genitora, nos estudos sociológicos, antropológicos, que confirmam essa hipótese. E o amor do pai ou de quem o substitui? Menos natural ainda. Todo pai, biológico ou não, terá que adotar o seu filho no amor, o que também não acontece sempre. Tudo isso é fácil? Não, mas é necessário. Marcado, como eu já disse, pelo desamparo, pela prematuridade, bombardeado por inúmeros estímulos que não consegue diferenciar e dos quais estava protegido dentro do útero, o bebê precisa se fazer gostar pelo outro. Sabemos que, longe da visão de um ser passivo ao nascimento, o bebê é capaz de responder ao que acontece no seu entorno. E assim vai se localizando, aninhando no desejo da mãe e no seio da família que o recebe. Aos poucos, avança para se aninhar no seio da sociedade, da cultura na qual nasceu. Dessa forma, começa a nossa jornada entre o tempo do nascimento e o da morte, sem protocolo ou algo que nos oriente naturalmente. O que temos é o outro, no seu trabalho de nos inserir na condição humana, supondo humanidade em nós e nos introduzindo na cultura da qual faremos parte. Na psicanálise, chamamos de grande outro esse ser que garante a nossa sobrevivência biológica e que, tão importante quanto, nos inocula com elementos que constituirão a nossa subjetividade. Normalmente, esse grande outro é identificado com a mãe ou com quem a substitua, já que mãe aqui não é mesmo que aquela que gerou ou pariu, mas de quem cuidou e amou. Na psicanálise, a gente faz essa diferenciação, né, entre mãe no sentido biológico e função materna. Nem sempre quem cumpre a função materna é a mãe biológica. Não importa, importa que alguém cumpra essa função para o bebê. A ausência desse outro cuidador pode ser muito penosamente sentida, pode levar a sérios distúrbios no desenvolvimento da criança, embora o seu funcionamento biológico seja normal. René Spitz, um dos pioneiros no estudo das relações precoces, dizia que o afeto é o lampejo vital que há de ser adicionado ao aparato biológico para que nos tornemos humanos. Eu adoro essa ideia, essa construção que o René Spitz faz, né? De que o afeto é o lampejo vital que há de ser adicionado ao aparato biológico para que nós nos tornemos humanos. Fora do afeto, veiculado pela função materna, principalmente, todas as dimensões do desenvolvimento ficam comprometidas. A neuropsicomotora, a cognitiva, a psicológica e até mesmo a física. Embora fundamental, portanto, que a criança seja simbiotizada pelo outro materno, ela não pode permanecer nessa condição, sob pena de não se constituir como uma singularidade. Abre-se, então, a porta para a entrada de uma outra função, igualmente importante no nosso processo de subjetivação, a função paterna. Aqui também não se trata do pai biológico, necessariamente, mas de algo ou alguém que possa intervir na relação fechada da mãe com o bebê, produzindo ali uma brecha entre eles. O pai é aquele que aponta para a mãe, usamos a palavra castração para essa operação. Então, o pai é aquele que aponta para a mãe que aquele filho não é só dela, ou que o filho não está ali para satisfazê-la nos seus caprichos. O filho também é do pai, e a mãe também é do pai, né? Isso é interessante quando o Lacan trabalha essa ideia da função paterna, usando aí um ditadozinho que eu gosto bastante, que diz assim: pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Aliás, Francisco é muito atual, né? Então, a castração, isso que o pai produz, né, de uma brecha entre a mãe e o bebê, né, a criança pequenininha,
essa castração incide sobre o bebê, né? Quando o pai diz, bom, peraí, né? Essa mulher é minha, né? Incide sobre a mãe também, né? Dizendo para essa mãe que ela não vai poder engolir, né, o seu bebê de volta. Ou seja, ela tem que romper aí essa simbiotização que estabeleceu-se precocemente. Oi, Ô, Júlia. Silvio, eu não sei se você se lembra, um professor que nós tivemos na pós-graduação em psicanálise dizia que a função do pai é botar o pau na boca do jacaré. Você lembra disso? Que é para que a mãe não engula o bebê, né? Que ela não engula, exatamente. Bota o pau na boca do jacaré para evitar que ela engula esse bebê. Porque a tendência da mãe é essa, né? Ela quer manter seu bebê aqui, ó, onde ele está super protegido, ela tem o controle de tudo. Sim, sim. Claro, a mãe se sente poderosa com isso, inclusive, né, Júlia? Essa referência é muito boa, né, do pau na boca do jacaré. Se deixar, ele se fecha de novo, né? E isso é verdade, né? O jacaré fêmea, porque não é jacaroa, né, gente? O jacaré fêmea protege os seus filhotes carregando eles na boca, quando estão ali em situação de perigo, né? Então, é preciso que essa função paterna intervenha para que a mãe, né, não engula de novo ali o seu produto, né, o seu filho. Então, essa função materna ela é imprescindível, fundamental, como eu já disse aqui, você sabe, mas só com ela não pode permanecer, né? Há que se introduzir aí um terceiro, que a gente vai chamar de função paterna, para produzir ali fazer ali uma separação, né, entre a mãe e o seu filho. Assim, ele produz um espaço vazio, o pai, né, produz um espaço vazio entre o filho e a mãe, espaço que será ocupado pela criança e no qual advirá algo de singular sobre si. Então, se o pai não intervém como função, essa criança vai ter problemas no processo de subjetivação, né? Ela pode não aparecer aí como uma subjetividade. Na psicanálise de orientação lacaniana, a gente sabe que isso tem desdobramentos muito sérios, né? Inclusive, como aquilo que estaria na origem de uma psicose, né? A não incidência da função paterna. Bom, mas eu não vou entrar nisso agora, que não é a finalidade aqui. Nessas duas funções, materna e paterna, residem as condições para a nossa humanização. Caminho que terá que ser percorrido por cada ser, mãe, pai e filho. Não se replica, faz tudo de novo. E o novo com cada um, né? Isso não se repete. A gente pode ter mais de um filho que a gente vai refazer esse caminho, né? Cada pai, cada mãe vai refazer esse caminho com cada um dos filhos, né? Então, não se replica. Faz de novo o novo com cada um. Por isso que não tem protocolo. Bom, até este momento da minha argumentação, não usei a palavra educação de forma explícita. O fiz de propósito, para não diferenciar a humanização da educação. Uso a educação aqui no sentido da transmissão, aprendizagem, daquilo que caracteriza uma determinada cultura, e não no sentido da veiculação do conhecimento acadêmico estritamente. Para Lacan, psicanalista francês, que retomou Freud, a família tem funções, dentre elas a primeira educação e a repressão dos impulsos. Pela educação, a família reproduz no seu interior a cultura que a criança terá que internalizar. Quanto à repressão dos impulsos, ele afirma que a interdição desses impulsos, agressivos ou sexuais, é condição de submissão à lei, de assinatura do pacto social, daquilo que organiza as relações entre todos. Igualmente aqui, vemos que o acatamento à norma social não é natural, depende do trabalho e da educação, que ocorre na família, na escola e nos demais grupos dos quais fazemos parte ao longo da vida. E eu acho muito interessante quando a psicopedagogia trabalha, né, com adultos e idosos, inclusive, né? Tenho visto aí publicações da Júlia, né, nesse sentido. Ou seja, porque esse processo de humanização, que, como eu disse, é que eu não diferencio educação de humanização, é eterno, né? É eterno no sentido de uma vida toda. Ele não termina.
A nossa humanização ela também não termina, né? Não tem um momento que a gente diz está pronto e acabado. Espero ter deixado claro que, da minha posição, repito, não diferencio humanização de educação. Por isso, vejo com preocupação o fato de, em muitas famílias, os pais se demitirem dessas funções de humanização, delegando a terceiros, inclusive aos meios eletrônicos, a, entre aspas, educação dos pequenos, como se esta pudesse se fazer de forma exclusivamente autônoma, sem a mediação de um outro ser humano qualificado. Não, isso não é possível. Como efeito dessa fragilização das relações intrafamiliares, mas não só, surgem os supostos transtornos em crianças muito pequenas, que passam a ser diagnosticadas indiscriminadamente com quadros que simplificam a condição da criança, como se eles, né, ou elas, as crianças, como se eles, esses quadros, fossem dependentes exclusivamente da criança, ou de algum desarranjo no seu funcionamento neurológico ou em outra dimensão. Vejo isso com muita preocupação. Lacan, já citado aqui, afirmava que a criança com o seu sintoma responde a algo do desejo dos pais ou das relações entre eles. Mas pensar nesses termos, né, que insere os pais no sintoma da criança, dá trabalho, implica os pais. Já o diagnóstico de transtorno os alivia, tira a responsabilidade deles e imputa à criança o mal do qual ela padece. Infelizmente, muitos profissionais da saúde e da educação são cúmplices nessa forma de encaminhamento daquilo que não vai bem com a criança. Eu faço aqui um parênteses urgente, importante. Que não se confunda nessa crítica os importantes diagnósticos feitos com crianças, jovens e adultos que apresentam dificuldades no âmbito psíquico, psicológico, psicopedagógico ou neurológico, cujas intervenções, agenciadas por diversos profissionais, são fundamentais para que eles construam alternativas para uma vida verdadeiramente cidadã. Fecho parênteses. Já estou finalizando, viu, pessoal? Cito as palavras de Roberta Ecleide, que no seu livro Tempo e Presença na Educação, afirma que a contemporaneidade tem, dentre suas características, a desmontagem das relações humanas. Sabidas como difíceis e cheias de incongruências, as relações provocam ambivalência e angústia. Todavia, a despeito dos seus problemas, é o que permite a humanização. Na educação, em sentido amplo, das crianças e jovens, esse desmonte, né, que ela fala aqui do desmonte das relações humanas, tem a consequência das alterações e o estabelecimento indiscriminado dos diagnósticos. Para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Roberta, ela publicou recente, 2019, esse livro Tempo e Presença na Educação, Ensaios e Reflexões. Se vocês quiserem, depois eu posso deixar a referência aqui também. Finalizo reiterando que não há humanização fora da educação, cotidiana ou formal. Educação é fator de humanização e deve ser conduzida por um outro ser humano experiente, na técnica, mas principalmente no afeto e na disponibilidade. Educar dá trabalho em qualquer contexto. Segundo Freud, é um dos ofícios impossíveis. Educar é um dos ofícios impossíveis, junto com governar e psicanalizar. Mas não é por isso que devemos desistir dele ou deles. Impossível aqui quer dizer não todo, que não se esgota e que só pode ser feito por seres humanos em relação uns com os outros. É impossível nesse sentido, porque não é um trabalho que está pronto e acabado. Educar, governar, psicanalizar. Ele é não todo, necessariamente incompleto e não se faz sozinho, né?
se faz, ele é feito por seres humanos e em relação uns com os outros. Por isso que isso que a Roberta fala, né, da desmontagem das relações humanas é tão prejudicial, né, produz efeitos na subjetividade, especialmente das crianças. Finalizo. Fora da relação com o outro, o que resta é o embrutecimento e a perda de qualquer possibilidade de vida humana qualificada. É isso, pessoal. Obrigado. Nós que agradecemos, Silvio, e eu queria ratificar para o nosso público, né, aqui dos psicopedagogos presentes, como é importante para a psicopedagogia, para o nosso trabalho, para o nosso fazer com o processo de aprendizagem, que é nosso objeto de estudo, né, que a gente tenha informações, que a gente adquira conhecimento do campo da psicanálise, porque a psicanálise e a psicopedagogia possuem interfaces, né, muito presentes. Como você disse, o excesso de diagnóstico baseado apenas numa visão organicista. Essa visão organicista, ela está predominando hoje em dia, né? E aí medicalizar é muito mais fácil, né? É muito fácil medicalizar. Tem um diagnóstico com base orgânica e dá um remédio. Todo mundo fica feliz, né, com a medicalização. Mas a gente sabe que o problema só vai sendo adiado, um momento vai envolver. Essa questão que você trouxe, também eu acho importante, tem um texto, tem um autor que eu gosto muito, não sei se você conhece, o João Batista Freire. Ele é professor de educação física, mas fez doutorado com o Lino de Macedo na USP. E ele tem livros, assim, maravilhosos. Educação de Corpo Inteiro é um dos livros que ele tem, que eu gosto muito. Ele diz que o ser humano, ele é o único animal que nasce prematuramente. Porque ele diz que o peso do bebê humano é muito grande para a mãe suportar. Então, por isso é que ele nasce antes do tempo de amadurecimento para viver a vida como os outros animais. Então, ele diz, o bebê humano ele é gestado no ventre materno e ele é gestado no ventre social. Precisa do ventre social para continuar o processo de humanização. Isso para a gente que é psicopedagoga é muito importante, né? Vamos abrir, então, as pessoas que queiram conversar, dialogar com você, trazer alguma pergunta, né? Porque acho assim, o nosso objetivo é esse, que a gente possa conversar com o convidado. Fiquem à vontade. O Silvio é nosso amigo, é de casa, né, Silvio? Somos, Júlia. Silvio é de casa. Podem usar, perguntar, que ele, com certeza ele vai ter a resposta melhor para o nosso entendimento. Vamos pensar juntos. Você vai seguir o chat aí, Júlia? Seguindo, Silvio. Tá. Ok. Você está vendo o chat também, Silvio, ou não? Estou vendo sim, Júlia. Eu gostaria de perguntar sobre, no caso, nós estamos passando por essa pandemia, né? Novos padrões de sociedade estão sendo montadas. Como é que o senhor pode passar para a gente umas orientações, né? Sobre esses novos tempos de pandemia, coisas que mudaram e vão continuar, né? Repelino, obrigado, viu, pela sua questão. O que você diz é verdade, né? Tem algumas coisas que estão mudando e que não vão retornar, né? Elas vão permanecer assim. Me parece, assim, dentre outras coisas, o que fica muito evidenciado, né? Outro dia eu escutei uma expressão que eu achei muito adequada para o momento que a gente vive, que é o deserto pandêmico. Até essa expressão vem de um contexto religioso, né? Uma coisa que ficou muito evidenciada é assim,
e eu vejo isso, escuto isso dos pais, né, no consultório, fora do consultório também, aí na vida cotidiana, o quanto que nós, como pais, educadores, como que nós ficamos distanciados da educação dos nossos filhos, né? Eu não estou falando aí nem da educação formal, né, dessa educação que acontece dentro da escola, né? O quanto que os pais, né, estão tendo dificuldades, e é compreensível, né, porque eles organizaram toda uma vida em função de deixa a criança em casa com o cuidador, né, ou leva para a escola durante uma parte do dia. De repente, essa criança está em casa e os pais não sabem o que fazer com ela, né? Claro que os pais também estão, muitos em home office, né? Quer dizer, alterou toda a dinâmica familiar. E a gente percebe assim, como que algumas famílias conseguiram se reorganizar internamente para poder lidar com essa nova realidade, e outras que ainda estão muito perdidas, né, Jaqueline? Em torno do que eu faço, né? O que eu faço com essa criança dentro de casa, essas crianças, com aulas remotas, né? Enfim, leva para a escola, não leva para a escola, quando retornar, devo levar, não devo levar, quer dizer, é um momento de muita incerteza. Mas eu acho que ele traz, assim, de uma maneira muito evidenciada para nós, ele nos convoca a esse momento, a nossa função de educadores, né? Como pais, como adultos, algo que a gente meio que acabou perdendo, né, com o passar do tempo. Tem uns estudos que eu acho muito interessantes, estou me lembrando agora de uma psicanalista do Rio chamada Sônia Alberti, que ela diz que nós vivemos hoje hoje não, isso já vem desde os anos 50 do século passado, uma certa fragilização, especialmente da função paterna dentro de casa, né? Sim. Não só na família, na cultura, ela fala disso como um todo. E ela fala o quanto que isso acaba sendo prejudicial, porque quando a gente fala de função paterna, nós estamos falando daquele que vem introduzir a norma, a lei. Como eu disse aqui, e vocês sabem, a gente não nasce com essas referências prontas, isso não vem no nosso DNA. Educar é um trabalho de preparo para a vida social, né? Então, e nesse preparo, necessariamente, como eu disse aqui a partir do Lacan, é preciso reprimir os impulsos, né? A criança não pode ficar ao sabor ali dos seus impulsos. O trabalho de educar é castrar o tempo todo, né? É colocar limites o tempo todo. Houve um tempo, inclusive, lá nos anos 70, até os anos 80, que uma compreensão, inclusive equivocada da própria psicanálise, fez muitos pais suporem, e profissionais também, que a educação ideal seria uma educação totalmente sem um não. Não podia falar não para a criança. Não sei se vocês já viram alguma coisa a esse respeito. Eu acredito que sim. Isso é um horror, né? Porque não existe educação sem que você introduza a norma, a lei, sem que haja frustração. Então, estar em casa com os filhos, isso tem convocado os pais muito mais, né, no exercício da função paterna, principalmente, nesse exercício de colocar ali os balizamentos necessários para que a gente depois tenha melhores condições de se inserir, né, aí na vida, na cultura como um todo. Eu não sei, eu também estou lidando com esses desafios, né, como pai, embora minhas filhas já sejam adultas, lido com o desafio de ser professor nesse contexto. Eu leciono há um ano, lecionando de forma remota, e eu confesso para vocês que eu também estou aprendendo, eu também estou no caminho aí de reinvenção do que a gente pode fazer, sem ter uma resposta exata. A gente está sendo inventivo, criativo e fazendo o melhor que a gente pode, e os pais também, né? Não quero que essa fala seja tomada como uma culpabilização dos pais. Certamente não. Se os pais, num certo momento, ficaram fragilizados, isso também deve muito ao avanço da própria, de certos saberes, como Foucault vai falar, nesses saberes tutelares. A própria psicologia, a própria pedagogia, em certo sentido, contribuiu para isso, a partir do momento em que quem passou a dizer o que era certo na educação foram as ciências, né? As ciências humanas, né? A pedagogia, a psicologia, mas também no campo da medicina, a pediatria. Isso contribuiu para desautorizar alguma coisa que sempre foi sabida, inclusive pelos pais, né? Que é educar os seus filhos. E para isso não precisa de grupo de WhatsApp,
né, dizendo o que faz quando a criança vomitar às 3 horas da manhã. Isso pode até ajudar, né? Mas os nossos pais, os nossos avós souberam fazer isso em grupo de WhatsApp, né? Sem internet, enfim, né? Então, porque eles passaram por um processo de educação. Então, acho que os pais estão fragilizados e não nos cabe também culpabilizá-los, né? Mas de ajudá-los, né? De trazer uma potência para que eles consigam exercer essas funções tão imprescindíveis, né? Que eu trouxe aqui hoje. Desculpa, Jaqueline, eu falei demais, não sei se eu respondi o que você perguntou. Isso é defeito do professor. Ô, Silvio, eu acho interessante nisso que você trouxe, pensar também que você citou a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, a psicopedagogia corre esse risco também. Esse risco de dar conselho. Porque, às vezes, você fica... Eu vejo as pessoas querendo aconselhar os pais, orientar os pais, neste lugar de empoderamento, né? E esse não é o nosso objetivo. O trabalho do psicopedagogo é abrir um espaço para que o pai possa pensar a sua função, a sua maneira de educar, e não dizer faça isso ou faça aquilo. Meu sogro, na sua sabedoria, dizia assim: minha filha, se conselho fosse bom, ninguém dava, todo mundo vendia. Mas não é? Ô, Silvio, tem uma pergunta no chat aqui para você, da Márcia. Vê se você vê aí. O que fazer, então, quando todos estão se demitindo das suas funções? Família, escola, que intervenções poderão ser realizadas? Márcia, seguindo o que a Júlia está dizendo, eu acho que tem intervenções que a gente não deveria fazer, né? A Júlia traz esse cuidado que a gente tem que ter com orientação, né, com o conselho. Isso, às vezes, deslegitima um pai e uma mãe, mais do que empodera, né? Eu recebo no consultório, hoje em dia eu não atendo mais crianças, eu já fiz a escolha de não atender os pequenininhos, porque dá muito trabalho, né, gente? Criança tem pai, tem mãe, né? Tem pediatra, tem escola, então eu fiz a opção de não atender. Mas atendo adolescentes. E, claro, atendendo adolescentes, eu recebo também os pais no consultório. E, às vezes, eu percebo os pais, assim, bastante fragilizados, como eu dizia ainda há pouco, até temerosos, com medo de fazer as suas intervenções. Então, mais do que dizer para eles o que eles devem fazer, e olha, a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque o filho é dele, a realidade é dele, não é minha, né? O que é que me autoriza a dizer para o pai e para uma mãe o que eles devem fazer? Há que se ter muito cuidado com isso. Eu tento, na verdade, assim, legitimar esses pais nas tentativas que eles estão fazendo, sabe, Márcia? Então, eu acho que se a gente não deslegitima o pai e uma mãe, mesmo que fragilizados, mesmo com dúvidas, no sentido do trabalho que eles estão realizando de educação com seus filhos, a gente já faz muito. É claro que a gente pode contribuir, né, como psicólogo, psicanalista, como psicopedagogo, mas a gente não substitui os pais. Nós não somos educadores dos filhos, das pessoas que nos procuram. E a gente precisa passar essa bola para os pais e ajudá-los, na medida do possível, a assumir, né, essas funções. O conselho não necessariamente é o melhor caminho. O conselho acaba deslegitimando, como eu disse, e por vezes criando, alimentando essa expectativa muito presente na cultura da nossa época, de que a ciência vai dar resposta para tudo que acontece conosco, né? Então, que seja ciência psicológica, que seja psicanálise, que seja psicopedagogia, não vai. Nós podemos fazer muita coisa, que podemos sim, mas a gente não pode, nem tem como substituir o que são as funções materno e paterno. Cada pai, cada mãe, né, que vai saber o filho que tem e o momento que vai precisar ali ter uma posição de um afago maior ou uma posição de uma firmeza maior, né? E a firmeza não é rigidez. A gente pode ser rigoroso como deve ser, né? Sem ser rígido, sem ser inflexível. Silvio. Tem a Caroline que quer fazer uma pergunta. Pode falar, Caroline. E a Elaine também. Vamos ouvir a Caroline e depois a Elaine. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, Caroline. Sim, Caroline. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a fala, né? Eu achei muito boa, muito enriquecedora.
E a minha pergunta vai na questão que você tocou, e a Júlia também, sobre a medicalização, né, dos alunos, das crianças que apresentam alguma deficiência. Eu sou um pouco crítica em relação a isso também, né? Eu não sei até que ponto isso é uma solução ou é um paliativo. Inclusive, eu acho que um dos maiores desafios na área educacional hoje em dia é a educação inclusiva. Eu acho que a gente tem que pensar ainda muitas coisas sobre a educação inclusiva. E a minha pergunta é, assim, você tem alguma proposta, você pensa alguma coisa em relação a como nós poderíamos mudar, né, essa mentalidade da medicalização? Inclusive, existem alguns estudos que falam como que essa medicalização ela pode influenciar negativamente no futuro, né? Como que as pessoas podem desenvolver vícios quando são muito medicalizadas na infância. Então, essa é a minha pergunta, se você pensa em alguma proposta, em alguma saída para essa mentalidade, para esse cenário que ainda é muito expressivo dentro da educação inclusiva. Carolina, eu penso sim. Eu penso que a gente precisa conversar muito sobre isso, né? Nós, educadores, nós, escola, temos que conversar muito sobre isso. Eu vejo com muita preocupação a invasão da saúde na educação, né? Quase que assim numa relação de subordinação, né? Como eu falava de uma certa deslegitimação dos pais, né? do seu lugar, eu vejo muito aí uma fragilização do educador, uma deslegitimação do educador, né? Da escola. Na escola tem que prevalecer o discurso pedagógico. Escola é o lugar da educação. A medicalização, especialmente das crianças, mesmo que seja no contexto da educação inclusiva, que a gente sabe que tem especificidades, ela deve ser uma exceção, né? Eu me lembro de uma situação, há anos atrás, acho que tem mais de 10 anos, eu dava uma assessoria para uma escola aqui em Varginha, a Cláudia se lembra, e num certo dia, uma professora vem com uma situação envolvendo uma criança, e ela chega e me pergunta assim, né? Nos pergunta, mas então para quem que eu encaminho? Porque virou quase que um lugar comum que tem que encaminhar, né? Para o psicólogo, para o fono, que seja para o psicopedagogo, né? Para o psicanalista, ou para o neurologista. E eu me lembro de ter respondido assim, né, para essa professora, assim, encaminha para os pais. Encaminha para os pais, né? Eu acho isso muito importante e vejo assim que a escola precisa ser, não só no discurso, e a gente sabe desse discurso, extremamente parceira, né, da família, nesse trabalho de educar. A saúde não tem que entrar aí, né? Eu, inclusive, me questiono, inclusive, se a psicologia deveria entrar na escola, né? Deve ter colegas psicólogos aqui. Recentemente, a gente sabe que tem uma lei que foi aprovada, né, que vai, então, né, possibilitar a inserção do psicólogo, do assistente social nas escolas. Eu não estou dizendo que não deve, mas dependendo de como for feita essa inserção, eu tenho receio de que isso mais fragilize a escola e o educador do que ajude, se um discurso viesse a sobrepor ao outro, né? Então, não é sobreposição de discursos. E escola é lugar de educação. Eu sou apaixonado por escola. E se eu fiz alguma coisa na minha vida, qualquer construção que eu tenha feito, não só em termos materiais, não é disso que eu estou falando, mas em termos de aporte de conhecimento, eu devo à escola. As boas escolas que eu frequentei, né, que durante quase a minha vida toda, foram escolas públicas de excelente qualidade. A educação, a gente salva. Isso não é só uma expressão, né? Eu estou falando aqui para educadores, não é só um slogan. A educação salva vidas, né? E a escola precisa ser mais empoderada, mais investida, o educador e o professor, para que eles possam cumprir as suas funções. Tem muita coisa que pode ser tratada e resolvida dentro da escola, sem precisar de encaminhar. O encaminhamento deve ser uma exceção e não a regra, né? Claro que a gente não pode culpar o professor, viu, gente? Porque o professor, às vezes, lida com situações muito complicadas, salas enormes, crianças diferenciadas. Então, às vezes, silenciar uma criança arteira é uma saída que ele tem para continuar sendo professor para aquela turma. Então, não podemos também, né, dizer aqui, né, que o problema é do professor.
ele também está numa situação fragilizada, ele também precisa de suporte, ele também precisa de apoio. Então, eu sou absolutamente favorável a que a gente trabalhe a escola na parceria com a família, com a sociedade, para que a escola possa cumprir efetivamente a sua função. E não terceirizá-la para, principalmente, como acontece hoje, para a saúde. Eu acho preocupante, né? Extremamente preocupante. Viu, agora vamos ouvir a Elaine. Elaine Obrigada. também tem uma pergunta e depois o Marcelino. Tá bom. Vou ser mais breve. Oi, Elaine. Olá, boa noite. Boa noite. Então, Silvio, deixa eu fazer uma pergunta, né? Eu estava te ouvindo a hora que você estava lendo, e você falou a questão do ganho social, né? E então, daí eu pensei, né? Algumas coisas que eu li, que quando a mãe, né? Ela tem um filho, né? E a criança, ela se desenvolve, né? Ela aprende a brincar até com o seu cordão umbilical, né? E com isso, ela cria potencialidades, habilidades e se desenvolve melhor, né? Até onde que eu li era sobre isso. Então, eu queria saber da sua parte, né? Se a gente deve o quê? Estimular as brincadeiras na infância, abordar atividades, né? O desenvolvimento das crianças voltado mais para brincadeiras. Ainda mais nesse momento de pandemia, né? Se isso facilita, se isso melhora. Elaine, obrigado, viu, pela sua pergunta. Elaine, criança tem que ter tempo para não fazer nada. Sabe por quê? Porque ela precisa fantasiar. O Winnicott, que foi um grande pediatra, psicanalista, né, uma das referências que a gente tem na escola inglesa de psicanálise, falou muito sobre a função do brincar. A criança precisa brincar, fantasiar, porque assim ela está treinando esse campo simbólico, esse campo das representações, que vai ser tão importante no momento em que a criança ingressar na educação formal. Então, essa coisa de que a gente tem que educar no sentido formal desde muito cedo, porque essa criança vai tirar 900 e não sei quanto no Enem, né, lá depois de 18 anos, de 15 anos, isso é horrível. Eu não estou dizendo que tirar 900 e tantos no Enem é horrível. Não, não é isso. Mas não é educar no sentido formal a criança desde muito cedo que você vai fazer com que isso aconteça lá na frente. Não. Criança precisa não fazer nada. Criança precisa brincar. Criança precisa viver esse campo da fantasia, tão importante para o nosso universo de representação, de simbolização, para enriquecer a nossa subjetividade. Criança que não brinca, que não fantasia, ela tem uma subjetividade pobre, ela vai ter poucos recursos depois, inclusive recursos cognitivos, recursos para lidar com as situações de conflito dentro da escola, fora de casa. Então, eu vejo que brincar e não fazer nada é fundamental, importantíssimo para a criança. Enquanto ela não está fazendo nada, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista psíquico, ela está fazendo muita coisa, né? Esse negócio do adulto que é imputando à criança pequena uma série de coisas que ela tem que cumprir, né, como metas, né? Isso tem muito mais a ver, a gente sabe, com o narcisismo dos pais. Nosso narcisismo, né, de pais, a gente projeta sobre os filhos uma série de coisas que tem a ver com aquilo que a gente não fez, aquilo que a gente gostaria que o nosso filho fizesse. Isso pode ser extremamente complicador, né, para essa criança ao longo do processo dela, formativo, ao longo do processo aí de educação. Eu não vi o Marcelino. Agora, eu gostaria de combinar com o nosso público o seguinte: nós estamos, assim, aqui no Núcleo, com uma preocupação, uma perspectiva da gente não estender muito o nosso horário, da gente cumprir um horário, e já tínhamos combinado isso com o Silvio também. Então, nós vamos ouvir o Marcelino. Se, porventura, alguém mais tiver uma pergunta, quero ouvir a resposta da Cláudia, mas eu acho que nossa equipe aí pode anotar a pergunta, e aí depois a gente pode encaminhar para o Silvio e mandar a resposta. Pode ser, Cláudia? Sim, sim. Podem colocar no chat também, depois a gente pode compartilhar por e-mail para todo mundo, né? Aí o Silvio responde, a gente compartilha, fica muito bom. A gente tem, sim, preocupado com a hora.
Sim. Então, vamos ouvir o Marcelino. Sua vez, Marcelino. É muito bom a gente ter homens aqui no nosso grupo, porque psicopedagogia é terra de mulher. E onde só tem... também. Você então, tem isso, sua masculinidade. Mas, assim, no nosso público é difícil a gente receber os homens. Tem o André, que está aqui também. Meu ex-aluno. Então, vamos ouvir o Marcelino, para a gente terminar. Boa noite. Inclusive, na hora que eu fui fazer a inscrição, estava lá, escrito no feminino. Como é que se falava? Eu sei que estava no feminino na hora que fui escrever. Eu fiquei meio assim... Você está vendo, Marcelino, que coisa horrível? Horrível isso. Pode dizer. Gente, eu não vou ligar a câmera, não, porque eu já estou com meu pijama de peixinho, então eu fico desconfortável de ligar a câmera, tá? Boa noite, senhor Silvio. Em relação à educação humanizada, eu percebi, se eu estiver errado, o senhor me corrige, eu percebi que a aprendizagem já está mais focada no conforto do aluno, estar seguro assistindo uma aula. Eu queria saber qual que seria a sensibilidade do professor em perceber em qual momento que o aluno não está seguro, não está confortado em assistir às nossas aulas. Eu faço essa pergunta porque eu vivi uma experiência em 2015, uma aluna, eu fui chamar a atenção de uma aluna de 15, 14 anos, ela voltou para mim xingando que eu não tenho cabelo, seu careca, falou um monte de palavrão. E eu fiquei super chocado, mas na hora que eu fui verificar a vida dessa menina, era uma menina de 14 anos que os pais eram drogados, vivem que nem zumbis para a rua, e ela cuidava da avó dela, que era cadeirante, então a hora dela se soltar era na escola. Então, a partir do momento que eu entendi aquilo lá, eu engoli a seco tudo que ela falou para mim. E qual que é a sensibilidade que o professor tem que ter? Eu poderia ter levado adiante o que ela fez para mim, né, e piorado mais a situação, mas graças a Deus tive a sensibilidade de entender e conduzir ele para o restante do ano. Então, a pergunta é essa: em qual momento que eu percebo que um aluno não está confortado na minha aula, emocionalmente? Obrigado. Marcelino, eu acho que eu faria, não sei se eu faria tão bem quanto você fez, né? Meus parabéns pela maneira com que você conduziu aí a situação. Eu acho assim, a educação, como eu não faço diferenciação entre educação e humanização, a educação é sempre humanizada, né? Ela é sempre um trabalho de humanização. Eu penso que a escola também está tendo que lidar, e vocês conversam muito sobre isso certamente, com demandas que não deveriam necessariamente ser atendidas pela escola, né? A escola hoje ela não é mais só, ela não está mais voltada exclusivamente para a questão da aprendizagem, né, dos conteúdos formais, lida-se com problemas sociais, né? Esses problemas sociais que estão presentes em diversos classes sociais, inclusive, né, não só nas menos favorecidas economicamente, tem situações muito sérias que aparecem em escolas que atendem camadas mais altas da sociedade, a gente sabe disso, né? Então a escola acaba sendo um pouco um sinalizador do que está na própria sociedade, né? Das fragilidades que estão aí postas na família, na sociedade como um todo. Mas eu também acho que a gente não tem que devolver e dizer isso não é problema da escola. Acho que se isso aparece na escola é com a gente, né? Eu brinco com meus alunos que fazem supervisão comigo, né, que estão terminando a graduação em psicologia, que a gente não escolhe os clientes que chegam para a gente, né? A pessoa chegou, se você aceitou, se você abriu a sua portinha, né, e você aceitou aquela pessoa em tratamento, é com você. Então você vai ter que estudar, você vai ter que fazer um monte de coisas, né, para fazer um bom trabalho ali, né, para poder fazer um bom encaminhamento daquilo que, né, se apresenta como uma dificuldade para você, inclusive como profissional. Então, eu acho que a escola não tem que devolver isso e fazer só o discurso, né, do esse problema não é meu. Eu acho que se aparece dentro da escola, é problema da escola, sim. E a escola é essa caixa de ressonância, como eu disse, das mazelas sociais, né, que a gente vive em diversas dimensões. O que eu acho é que a escola precisa estar mais bem preparada para isso, né? O professor estar ali em melhores condições, não só em termos da sua formação, alguém escreveu isso aqui, né, a respeito da formação do professor, mas com um suporte interessante, até de profissionais, aí eu acho que a gente pode entrar, sim, diversos profissionais, né, como auxiliares nesse processo que acontece dentro da escola, de educar um sujeito da nossa época e do nosso contexto social, né,
Eu acho que, se isso está na escola, é com isso que a gente vai ter que lidar. Não é sem isso. A gente vai educar este aluno, é o aluno que a gente tem, é a sociedade que a gente tem. E se apareceu na escola, ótimo, que bom que apareceu, que a gente tem a possibilidade de fazer alguma coisa. Porque se não aparecer na escola, vai aparecer como um ato infracional na rua, vai aparecer depois, né, como crimes na sociedade. Então, que bom que aparece na escola. Nós estamos na escola para isso. E só para finalizar, que eu sei que eu falo muito, em termos de quantidade, eu sou fã de escola, eu adoro educação, eu adoro professor, eu sou professor porque eu gosto de lecionar. Claro que as instituições me pagam também, evidentemente, mas eu sou um entusiasta da educação, né? Eu acho verdadeiramente que a educação, como eu já disse aqui hoje, salva, transforma, modifica a vida das pessoas, né? E para isso, o professor é uma figura central, importantíssima. Ele também precisa estar ali em boas condições técnicas, com certeza, aí a gente pensa na formação, mas em boas condições também do ponto de vista da sua subjetividade, né? Que é a minha praia, né? Eu tenho que puxar a sardinha para a minha brasa. Eles têm que estar ali em boas condições do ponto de vista da sua subjetividade. Ah, eu não escolhi ser professor, não tem problema, você está na escola, é com você. Então, vamos ver o que a gente pode fazer juntos, né? Com a equipe de orientadores, direção, supervisão, os técnicos que trabalham na escola. É juntos que a gente vai poder avançar com isso. Não é sozinho, né? Cada um no seu canto, tentando achar ali uma alternativa isoladamente. A gente precisa ficar juntos. E agora, em tempo de pandemia, no deserto pandêmico, mais do que nunca, não tem saída no isolamento, não tem saída humana na solidão. Qualquer saída que a gente for encontrar, construir como sociedade, inclusive dentro da escola, é junto, é em parceria com os professores, com a família, com a sociedade e com os meninos, inclusive com os difíceis. É para isso que nós estamos lá. Silvio, muito obrigada pela sua disponibilidade, ter doado um pouco do seu tempo, né, para nós aqui do Núcleo. A gente só tem a agradecer a você. Agradeço também a presença das pessoas que também disponibilizaram seu tempo para que pudessem estar aqui conosco, né? Eu vou passar a palavra para a Cláudia, que é a nossa coordenadora, para que ela possa, então, encerrar a nossa reunião. Tá bom, querida? Vamos lá, agora é contigo. Sim, agradecendo a todos, né? Foi um evento excelente. Silvio, sem palavras, né? Você, como sempre, superando aí a cada dia. Tivemos uma presença expressiva de psicopedagogos, associados, professores, gente do Brasil todo. Então, nós agradecemos a sua presença, a sua palavra, a Júlia que mediou esse evento, e gostaria de convidar a todas as pessoas aqui para acessarem as nossas redes sociais, né? Vou fazer agora um comercial do Núcleo, acessem o nosso Instagram, nós temos eventos gratuitos todas as semanas, né? Excelentes eventos. E no dia 30 desse mês, nós teremos a presença da escritora Elizabeth Politi, que vai dar seguimento aí um pouco nessa fala do Silvio. Ela vai falar sobre família, escola, parcerias na aprendizagem. Então, acho que a gente vai conseguir levantar também aí algumas ideias, né, desse trabalho de humanização aí, percebendo, então, essa parceria da escola e família, que é imprescindível. Silvio, mais uma vez, gratidão a toda a equipe do Núcleo que está aí, minhas colegas, e uma boa noite a todos. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Boa noite. Esse evento foi gravado e estará lá no nosso canal no YouTube. Amanhã. Tchau. Boa noite. Um abraço a todas. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigada. Tchau. Obrigada a todos.